A Terra-média está de volta entre nós e eu tô muito feliz com isso. Quem acompanha o canal sabe que Senhor dos Anéis são os meus filmes favoritos da vida. Amo os livros, amo esse universo e é muito bom ter coisa nova de Senhor dos Anéis, assim, bem nova, mas calma que eu já explico. Essa é mais uma série que eu vou fazer aquele esquema que eu venho fazendo, como por exemplo com a Casa do Dragão, de episódios semanais. Aqui vou fazer comentários sobre o episódio para a gente trocar ideia nos comentários. Não é uma crítica, como eu sempre aviso, esse tipo de vídeo é diferente das críticas que eu faço de filme ou de uma temporada completa. Então aqui eu não vou nem dizer se a série é muito boa ou coisa do tipo, vou falar exclusivamente, óbvio, desses dois primeiros episódios. Bom, a primeira coisa que é importante falar aqui, além de que eu sou muito fã de Senhor dos Anéis e estou muito feliz de ter coisa nova aqui de Senhor dos Anéis, mas é primeiro entender uma coisa que eu vi que quando saiu o trailer, o material de divulgação, muita gente estava fazendo confusão. Aqui a gente tem uma espécie de reboot ou uma nova adaptação, ou mais precisamente uma nova inspiração aqui. Por que eu digo isso? Porque a adaptação é mais ou menos como acontece com Senhor dos Anéis, como acontece com o Hobbit um pouco menos, mas ainda é uma adaptação que adapta a obra do Tolkien. Aqui a gente diria que é baseado na obra do Tolkien, no universo do Tolkien, mas com muita coisa nova sendo criada do zero aqui, porque se passa na Segunda Era, que é uma era onde não tem quase nada que o Tolkien escreveu. Tem um pedacinho nesse livro aqui, o Silmarillion, o penúltimo capítulo, né, o Akalabeth, que fala sobre a queda de Númenor, que é basicamente o que a gente tem mais preciso da Terra-média, e aqui, nesse livro aqui, o Contos Inacabados, a gente tem falando um pouco ali sobre a Galadriel, o Celeborn e uma outra historinha ali em Númenor. Mas não tem muita coisa e por isso a série vai criar muita coisa do zero. Por que criar do zero? A gente tem que entender que tem uma questão de contrato aqui muito importante também. Aqui eles não têm direito, por exemplo, de adaptar a Terceira Era, que é onde se passa o Senhor dos Anéis e o Hobbit, por exemplo. Eu não sei precisamente o que eles podem usar, o que eles não podem usar, mas essa é a justificativa para eles criarem muita coisa do zero. Então, outra coisa que é importante a gente entender, voltando à questão inicial que muita gente estava fazendo confusão, aqui não é o mesmo universo lá dos filmes do Senhor dos Anéis, ou os filmes do Hobbit, os filmes do Peter Jackson. É algo novo, inspirado no mesmo autor, na Terra-média, nas obras do Tolkien, mas algo novo. Essa Galadriel não é a mesma Galadriel lá interpretada pela Cate Blanchett, por exemplo. Esse Elrond não é o mesmo Elrond lá interpretado pelo Hugo Weaving, para citar dois personagens que estão aqui e também estão lá nos filmes do Senhor dos Anéis e do Hobbit. É bom entender essa diferença porque não é a mesma coisa, então aqui a série vai ter uma identidade própria porque ela é uma série nova, uma nova adaptação. Da mesma forma que a gente tem várias e várias adaptações de Shakespeare, vários Romeu e Julieta, e cada um é diferente do outro, aqui acontece a mesma coisa. Aqui é um novo Senhor dos Anéis que não tem ligação direto com aqueles filmes, até porque é feito aqui por empresas diferentes, né? Aqui é da Amazon, lá foi feito em parceria com a Warner e tal. Então é bom a gente entender isso para não querer ficar comparando, não querer tentar entender que é um prequel. Aqui não é um prequel dos filmes, é algo completamente novo e que promete ser a grande aposta da Amazon, até pelo custo extremamente elevado aqui para a série. Outra coisa que eu vi muita gente comentando antes e aí já entrando aqui no episódio para poder falar melhor é a questão da Galadriel, que parece mesmo que vai ser a grande protagonista da série. Vi muita gente reclamando, falando, essa não é a Galadriel não é guerreira, ela não luta, esse tipo de coisa. Não exatamente, se você ler principalmente esses dois livros aqui, principalmente o Contos Inacabados, tem uma grande parte do próprio filho do Tolkien falando de várias inconsistências que tem na escrita do pai sobre a Galadriel.
e em muitos momentos ele faz comparação dela ser quase o mesmo nível ou se comparar a Fëanor, os dois principais elfos daquela era. O Fëanor ele é até citado aqui no episódio, mas obviamente não aparece porque ele já está morto nessa época que a série está se passando, e fala não só em uma questão psicológica, de inteligência, de poder e tudo mais, mas também de poder físico. Então sim, a Galadriel ela já tinha nas obras do Tolkien um poder físico. A gente não tem tantas histórias dela em batalha e tudo mais, mas pela posição em que ela acaba ficando ali, quem leu o Silmarillion principalmente entende a relação dela em Doriath, tudo isso, que eu não vou entrar aqui porque não tem muita relação com a série. Então, quem tá falando essa coisa de ela não era guerreira, isso não é a Galadriel, não é exatamente assim que funciona, e sim, ela já era super poderosa fisicamente também, nesse sentido, nos livros, por mais que isso não seja tão abordado. Então aqui a gente vai ter, nesses 2 primeiros episódios, muito uma ideia de construção e mistério. Não à toa a gente vai ter vários núcleos andando meio que lado a lado, mas em lugares completamente diferentes, com tons diferentes. Então se a gente pega o tom mais de humor e descoberta ali da parte dos proto-hobbits, esses daqui não são hobbits, mas é como se fosse um antepassado dos hobbits que a gente viu lá em Senhor dos Anéis e o Hobbit no caso, mas aqui são como se fossem esses antepassados, mas claro, muito parecidos, fazendo essa relação direta, e esses proto-hobbits é mais uma coisa que quase não tem ali na obra do Tolkien, é algo que a série vai trazer, esses personagens especificamente, são criados para a série, assim como o cara que aparece lá no barco com a Galadriel, entre outros personagens. Então vai ter essa ligação aqui de personagens que existem na mitologia do Tolkien e personagens novos. A gente tem Galadriel, eu falo Celebrimbor, mas na série eles falam Celebrimbor, não sei direito a pronúncia que eles usam, Elrond, Gil-galad, esses personagens que aparecem aqui nesse primeiro episódio, Sauron, obviamente, que existem no universo do Tolkien, e outros personagens novos. Então a gente vai ver esses núcleos de construção bem diferentes. No lado da Galadriel já é um núcleo muito mais sério, muito mais dramático, diferente do dos Proto-Hobbits, que é diferente também do lado ali do Elrond e do Gil-galad. E principalmente quando eles entram ali em Moria, né, ou Khazad-dûm, que é a mesma coisa, né, quem assistiu O Senhor dos Anéis é a mesma coisa que Moria, é o mesmo lugar. E eu gostei muito de como ele transpira, esse mundo transpira, ele parece existir fisicamente aqui. Tudo é muito, não só bem feito, não só bonito, não só aquele negócio de postar foto no Instagram e falar assim, olha as cores que a série usa, esse tipo de coisa. Não, esse mundo eu sinto ele como algo quase real. Aqui, como eles combinam muito bem efeitos práticos e CGI, eu gosto muito. Então a gente vai, por exemplo, para Lindon ali, e como a luz bate com aquelas folhas amarelas, é tudo muito palpável, aquele lugar onde fica esculpidos os elfos mortos, ou quando vai ali para Khazad-dûm, né, Moria, que é tudo grandioso, mas ao mesmo tempo meio escuro, porque eles vão construindo tudo para baixo, como a gente vai ver lá em Senhor dos Anéis depois, o que acontece depois disso. Então tem todo um detalhamento aqui muito interessante na construção desse universo, o que é sempre muito importante, principalmente quando a gente está falando de um universo de fantasia, que é o caso aqui. Então você construir um mundo que pareça real, que a gente identifique elementos do nosso mundo, mas ao mesmo tempo elementos que só pertencem àquele mundo. Isso aqui eu achei extraordinário, toda essa construção aqui, e como, mais uma vez, consegue criar uma identidade própria para a série. Não fica tentando só replicar aquilo que Senhor dos Anéis já tinha feito, primeiro porque é um outro universo, segundo porque tem que andar com as próprias pernas, e é isso que a gente vê aqui nesse primeiro episódio, principalmente, pelo menos é o que eu senti nesses 2 primeiros episódios. E a outra questão que eu falei é esse lance de você criar o mistério, você criar, não é bem suspense, é mais mistério mesmo. Então, nunca ou quase nunca eles vão mostrar a coisa, ou pelo menos quando vão mostrar, demoram para mostrar aquela coisa. Então, os anões ali, né, os 2 Durin, né, o pai e filho, eles abrem aquela caixa, a gente vê aquela luz vindo no rosto deles, negócio meio Pulp Fiction, meio A Morte num Beijo, né, nesse sentido,
mas a gente não vê o que está dentro da caixa, a gente está vendo por trás. Então o mistério está ali. Ou como acaba o segundo episódio, que a Galadriel vê alguém e porque a luz tá, porque também contra a luz, a gente não vê quem é aquela pessoa. Então, mais uma vez, o mistério não é revelado quem é aquela pessoa. Ou quando aparece o estranho ali, que a menina Nori, se eu não me engano, né, a Proto-Hobbit, começa a conversar com ele e tal, e ele começa a fazer umas coisas meio mágicas, mas mais uma vez, a gente não sabe quem é ele. No primeiro momento a gente acha que ele pode ser mais alguém mais perigoso, mais um vilão, depois ele parece um cara mais do bem e não tem muito essa comunicação. Então a série ela vai construindo aqui primeiro o terreno para aquilo que ela vai trabalhar depois. A premissa está muito clara aqui, né? A volta do mal, a volta de Sauron, que nunca tinha morrido, mas essa volta dele a ter mais poder e essa busca incessante da Galadriel por derrotar Sauron. Isso tá nos livros, não é tanto o foco, mas fala principalmente no Contos Inacabados, cita bastante isso, né? O lance da Galadriel não ter voltado para Valinor justamente porque ela quer ficar na Terra-média até destruir todo o mal que sobrou, que é o Sauron no caso, né? Na série eles criam uma outra justificativa que tem muito a ver com o lance dela ter matado o irmão dela, né, o Finrod Felagund, que aparece bem ali no comecinho, não sabia que ele ia aparecer, achei legal que ele aparece ali no começo da série, e isso é o que impulsiona ela a ficar aqui para derrotar o mal da Terra-média. Isso é muito legal, que é uma coisa que vem bastante dos livros, tem nos filmes, e que volta a trazer aqui, que é um negócio muito de Tolkien, que é esse lance que tem um diálogo aqui exclusivamente que fala muito sobre isso, né? A Galadriel, ela fala, o mal, ele não some, ele espera. E é isso, Sauron espera e começa a construir as suas artimanhas por baixo da terra. Isso fica muito claro, eu gostei disso, até o uso da linguagem aqui cinematográfica, como tudo começa a ser construído por baixo da terra, né, onde os orcs passam ali, aqueles túneis construídos. Então é um mal que ele surge sem aparecer. E isso, esses dois primeiros episódios constroem muito bem. Não gostei exatamente de tudo que eu vi aqui, principalmente aquele lance ali do barco, da Galadriel no barco e tal, com esse personagem novo. Não achei tão legal. O lance dos Proto-Hobbits eu acho que ainda deve engrenar mais nos próximos episódios. Aqui é mais uma apresentação mesmo, mas como a criação de um novo universo extremamente grandioso, eu achei muito legal. E claro, mais uma vez, é um mundo muito grande, a gente está falando da Segunda Era, mas que reflete muita coisa da Primeira Era, que também são milhares de anos. Então aqui a série ela tem que apelar, entre aspas, para aquilo que Senhor dos Anéis fez no primeiro filme, de você usar uma exposição no começo para contar mais ou menos o que está acontecendo com aqueles personagens. Ainda que aqui não explique tanta coisa para quem não consumiu os livros, né? Tem todo o lance de Valinor, aqui eles falam como uma terra meio distante, mas claro, eles não vão explicar exatamente o que é. Aqui eles citam alguns dos Valar, por exemplo, Auli, né? Os anões citam Auli, quem leu o livro sabe que Auli foi quem criou os anões, digamos assim. Mas eles não vão explicar esse tipo de coisa que o fã vai ficar falando, ah não, eu queria ter visto aquilo. Não, aqui é uma série sobre a Segunda Era, sobre a Galadriel e esses elfos aqui que já apareceram, sobre Elrond. Depois a gente vai ter também provavelmente os Númenóreanos aqui, né, que é aquela linhagem que depois vai ter o Aragorn, que tem o Isildur, etc, que deve aparecer aqui na série também. Então o foco vai ser esse, mais uma vez um foco até meio parecido com o Senhor dos Anéis. O foco de você ter que derrotar esse mal que está surgindo, você ter que derrotar Sauron. Então, de certa forma, é uma série que cria uma identidade própria, mas ela tem um oponente que é igual àquele que os filmes já tinham. E é uma forma de você trazer também os fãs que não leram os livros, mas que já viram os filmes e se identificam aquilo como uma coisa um pouco mais compreensível. Então eu não vou me alongar muito mais nesse vídeo que já tá meio longo. Eu sempre me ferro quando são 2 episódios lançados de uma vez, ainda mais esses 2 que tem 1 hora ou mais, mas no geral são 2 episódios bastante de construção e que se utilizam muito do mistério, do não entregar essas respostas que vão ser entregues mais pra frente, ao mesmo tempo que debate bastante sobre o heroísmo ou sobre o querer conhecer o novo ou sobre fazer o certo. Isso a gente vai ver
os principais núcleos aqui. A gente vai ver com aquele elfo que é pego ali, parece que por orques nas cavernas e tudo mais, mas que é um personagem que eu acho que não vai morrer ali nem nada, acho que ele vai ter uma importância para a série. A gente vê isso no heroísmo da Galadriel, de poder sair para ir para Valinor e nunca mais voltar e nunca mais pensar naquilo, mas que ela quer não só vingar o irmão, mas fazer aquilo que é certo, tem esse lado do heroísmo. Ou ali com a Nori, que seria a principal proto-hobbit daquele núcleo, que também vai por esse caminho. O Elrond ainda fica meio que no meio do caminho aqui, né? Ele e o Gil-galad são personagens que devem ser explorados mais pra frente, mas no geral gostei muito, é quase como retornar para uma Terra-média um pouco diferente, mas muito interessante justamente pelo fato de não ser aquela Terra-média que eu já conheço, ser uma nova Terra-média que a gente vai explorar junto aqui nessa série da Amazon. Gostei bastante desse primeiro e desse segundo episódio de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, da Amazon Prime Video. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam comigo ou não. E também no primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.